Mateus 21, versículo 5. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Versículo 9. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. No versículo 11 diz assim: a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Olha só, meus irmãos, Jesus entra na cidade mais poderosa daquela época, Jerusalém. Jesus entra naquela cidade montada de forma humilde num jumentinho. Toda exaltação daquele povo é para aclamar a salvação para Jesus. Quando nós vemos a tradução de Hosana, né? Algumas traduções dizem salve. Então a gente vê lá no Império Romano, salve César, salve a rainha. Mas a tradução correta do hebraico significa salve-nos, ou significa por favor, liberta-nos. Então olha só, esse povo, apesar de ver um homem simples montado num jumentinho, está clamando para ele: salve-nos, liberta-nos. Esse povo tem consciência que aquele é um rei ungido por Deus, não é um rei fabricado pelo sistema religioso que na época construiu um templo gigantesco adornado de ouro, que tinha centenas de levitas e que tinham sacerdotes com as suas estolas sacerdotais. Essas pessoas estão reconhecendo que o próprio Filho de Deus, o Messias, profetizado por aquele sistema religioso que se corrompeu, ele era o Salvador. Não importava que ele estivesse montado no jumentinho, o que importava é que ele é o Messias, o Salvador, aquele que nos liberta dos nossos pecados. Meus irmãos, olha só, logo depois disso tudo, Jesus entrou para o templo, para purificar o templo. Mas o que nós temos que enxergar aqui? Nós temos que exaltar Jesus na nossa vida. Jesus é quem salva, Jesus é quem liberta. Não é o templo enfeitado que Salomão construiu, não é a cidade santa cheia de adornos, não são aquelas pessoas, mas é o próprio Cristo, Filho de Deus, humilde, que vem sentado no jumentinho. O entendimento, meus irmãos, que nós temos que ter é: nós precisamos ser como esse jumentinho, que leva o nosso Salvador para que as pessoas o aclamem. Nós temos que ser como esse jumentinho que não aparece, que não é exaltado, mas nós somos ali naquele momento como alguém que carrega o Salvador sobre nós. É aquele jumentinho, tem que ser como nós humildemente servimos o nosso Deus, porque o nosso Deus é criador dos céus, da terra, do universo. O nosso Deus não pode ser contido por templos religiosos enfeitados de ouro. Para ele não importa como nós o adoramos, desde que seja a adoração verdadeira, que seja o clamor por salvação, como esse povo que estava escravizado pelo pecado, que estava escravizado pelo sistema do mundo, que estava escravizado pelo sistema religioso, clamava: Hosana, salva-nos, liberta-nos, Senhor, Tu és o Messias. Que eu e você, nós que somos cristãos, possamos ser como esse jumentinho, que ninguém exalta, mas que nós possamos carregar o Mestre, que nós possamos carregar através das nossas atitudes, através da nossa vida, através do que nós falamos, do que nós fazemos, que tudo que nós façamos seja para a honra e glória de Deus, seja para a honra e glória de Jesus. Meus irmãos, por muito tempo eu tentei ser um diretor, um engenheiro muito reconhecido, para que as pessoas me respeitassem e para que quando eu falasse de Jesus elas crescem. Verdadeiramente Deus existe. Não adiantou nada, porque eu estava com uma mentalidade
aonde o sistema religioso e o sistema do mundo estava querendo mostrar que eu tinha que ser importante para que as pessoas vissem Jesus em mim. Não, não, eu errei. Basta que eu seja como aquele jumentinho. Basta que eu esteja exaltando o meu mestre, o Messias, o Rei dos Reis, e que toda honra e glória seja dele. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus, eu quero exaltar o Senhor e carregá-lo para que os povos o aclamem, para que os povos busquem no Senhor a verdadeira libertação, mesmo que eu seja como aquele jumentinho que o carregou entrando em Jerusalém. Espírito Santo de Deus, me dê a capacidade de exaltar o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus, para que todos sejam salvos. Amém, Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja para o Senhor. Que nós possamos entender esse papel no reino de Deus, que possamos servi-lo de tal forma que todos o aclamem, que todos o vejam como rei e que nós sejamos apenas como aquele que o carrega e o exalta para que as multidões sejam salvas. Glórias a Jesus, obrigado, Senhor. Glórias ao Senhor.